Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluias. Já com o Renato, eu chamo ele de Renatinho, por causa do meu irmão também é Renato. E é um prazer muito grande. Mas está bonito sempre, está com a barba bonita, toda certinha aí. Depois pergunta a ele onde ele faz aí, o barbeiro dele aí, que vai dar as dicas aí. Tudo bem? Tranquilo? Você está aqui há quantos anos? 24 anos. É mesmo isso tudo? É mesmo, rapaz. Desde a fundação, então. Que bom, graças a Deus. E aí até a volta de Jesus, né, irmão? Graças a Deus. Então, Diácono Renato, que você venha ter liberdade aqui nesse dia, que Deus venha te usar de uma maneira sobrenatural, ok? Então, se tu uma bênção, homens de Deus. Bom dia, igreja, a paz do Senhor, amém? O pastor falou para me dar a dica a vocês. Se eu der a dica a vocês de quem é o meu barbeiro, os homens não vão querer ir, porque sou eu mesmo. Aí já viu, né? Muito roxo para chegar cortado na igreja. O meu eu já tomo o maior cuidado para poder não cortar. Louvado seja Deus. Façamos uma breve oração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos, porque a tua graça superabunda em nossas vidas, dia após dia. E porque a tua palavra ela é viva e eficaz. E tem nos abençoado, nos levado a viver em novidade de vida dia após dia, Pai. E nesta manhã, que não seja de maneira diferente. Que tu venhas falar a mim e falar à tua igreja nesta noite. Que tu venhas mudar a mim se necessário for. E mudar a tua igreja, Pai amado, se necessário for. Para que nós experimentemos ainda mais as perfeitas maravilhas que tu tens para nós. Nós oramos a ti e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus queridos, eu queria compartilhar com vocês o que Deus tem falado no meu coração nesses dias. E o texto, o tema dessa mensagem é o seguinte: a responsabilidade é pessoal. Essa é uma palavra até um tanto quanto difícil de se ministrar, porque o tema já diz, a responsabilidade é pessoal. E nessa situação, como toda palavra, mas ainda mais essa, ela primeiro fala comigo. Eu preciso estar sensível à voz de Deus e pronto a ouvi-la. Então nós vamos estar lendo em Ezequiel 18, de 1 a 32. Eu quero tentar ser rápido, porque o texto é grande, mas nem por isso deixar de falar segundo a vontade de Deus e o que Ele tem para nossas vidas nesta manhã. Não vamos ler todo o texto, vamos ler em parte, porque eu creio que assim será melhor para nós nesta manhã. Mas os primeiros versículos de Ezequiel 18, de 1 a 4, diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que tem de vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais, ou seja, nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Uvas verdes, eu coloquei assim, logo de início, uvas verdes. Esse é um provérbio que Israel usava muito nesse período, e era um período em que, entre a queda de Israel, a queda de Jerusalém e o seu cativeiro, né? E por que eles usavam esse provérbio? De certa forma, até tentando justificarem-se por seus erros, ou ainda mais, dizerem que se eles sofriam não por culpa suas, ou seja, por culpa de si mesmo, mas por culpa dos pais, porque os pais pecaram, por culpa do rei, porque o rei pecou, por culpa do sacerdote, porque o sacerdote pecou. Por isso diz: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que botaram. Eles fazem essa pergunta de certa forma até, imagino eu,
tentando me levar para o meio deles, de certa forma até sarcástica, né? Ué, os pais comeram uvas e nossos dentes é que embotaram. Nossos dentes é que enfraqueceram. Nossos dentes é que ficaram assim ou assado. Como dissessem, os pais pecaram e nós é que sofremos por conta disso? O rei pecou e nós é que sofremos por conta disso? O sacerdote deixou de falar o que é verdade e nós é que pecamos por conta disso? Mas nós vamos perceber que, como o texto já disse bem no início, a responsabilidade é pessoal, a responsabilidade é individual. E vamos poder perceber que esse texto tem muito a ver com nossas vidas nos dias atuais. Tem tudo a ver com o que nós fazemos ou deixamos de fazer em relação àquilo que Deus espera de nós e que está escrito em suas palavras. Amém? Os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos é que se embotaram. Em Jeremias 31, 28, 30, diz assim: como velei sobre eles para arrancar, derribar, subverter, destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Novamente o Senhor falando a respeito do povo de Israel. Novamente o Senhor usando o profeta Jeremias, assim como usa aqui na palavra de Ezequiel, o profeta Ezequiel, para trazer palavras de restauração, palavras de promessa de um futuro melhor, mas, acima de tudo, palavras de que havia necessidade de arrependimento e mudança de comportamento. Então ele diz, no versículo 29, naqueles dias já não dirão aos pais, novamente a mesma frase, comeram uvas, já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Cada um, porém, diz o Senhor através de Jeremias, cada um, porém, será morto por sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, o dente se embotarão. Aí Deus usa de sarcasmo e fala para ele, não, se você comer uva verde, o seu dente é que se embotará, não o dente do seu filho. Se seu filho comer uva verde, o dente dele se embotará. Ou seja, se você pecar, você sofrerá as consequências do seu pecado. Se você pecar, você morrerá, não o seu filho morrerá por sua causa. Se você pecar, na nossa realidade hoje nós podemos entender claramente isso. Se você pecar, a sua salvação está a risco, não a do seu filho. E o filho não pode dizer, eu peco porque meu pai está pecando. Amém? É verdade, se você for utilizar a palavra em sua defesa, você vai dizer, mas a palavra não diz que meu pai é autoridade sobre a minha vida? A mesma palavra não diz que muitas das vezes não alerta o pai a ser exemplo ao filho? É verdade, sim. Mas aqui eu falo para uma igreja que já é madura o suficiente para compreender que, ainda que o meu pai foi a vida toda a autoridade sobre a minha vida, e ainda que eu sempre o respeitei, e ainda que muitas vezes eu me vi tentado a fazer coisas erradas que ele fez, eu tinha essa convicção, eu não posso fazer o mesmo. Primeiro, que ele fazia errado me incomodava. Segundo, que se eu fizesse o mesmo, a consequência eu já via na vida dele, e até mesmo na minha vida, e na vida da minha mãe. Então, por que eu vou fazer a mesma coisa? E muito mais que isso, porque a palavra de Deus já ecoava em meu coração, como eu creio que ecoa no coração de cada um de vocês, no que diz respeito a ter uma vida santa diante de Deus, a procurar uma vida digna e reta diante de Deus, amém? Então não é porque papai ou mamãe pecou, não é porque a minha criação foi muito difícil, não é porque o meu pastor não se preocupa comigo, não é porque a vida lá fora está difícil, eu sei que está difícil. Não é porque no trabalho, se não agir igual aos outros, eles vão me tratar diferente. Eles vão abusar da minha boa fé e fazer comigo o que não se deve. Não é por nada disso. Mas você precisa ser fiel à palavra de Deus. Eu preciso ser fiel à palavra de Deus.
E o povo de Israel precisava entender isso. Por isso Deus fala através de Jeremias. Por isso Deus fala através de Ezequiel. Por isso Deus falou muitas vezes através de muitos e muitos profetas. E tomara a Deus que nós vivamos e continuemos a viver de forma diferente que Israel viveu. E não precisamos sofrer tanto quanto eles sofreram naquela época. Amém? O que o texto significa para nós? O que o texto quer nos fazer entender? Tão simples como o próprio tema já diz do texto, a responsabilidade é pessoal. Não sei como está na sua Bíblia, na minha Bíblia está justamente assim. A responsabilidade é pessoal. Tão simples como o próprio tema já diz, o texto começa a relatar. Se você for ler depois com calma em casa, Ezequiel 18, do início ao seu fim, todo o capítulo 2 você vai entender que é isso que Deus está falando. A responsabilidade é sua. O tema central do texto é fazer o povo de Israel entender que não adianta culpar ninguém, que a responsabilidade é sua. Não adianta inventar desculpa, a responsabilidade é sua. É bem verdade que o pecado de um pai, às vezes, acomete o filho. Mas a responsabilidade do pecado do pai é do pai. A responsabilidade do pecado ou do não pecar do filho é do filho. Amém? Então, este é o significado. Em geral, o texto significa: a culpa do pecado de cada homem é somente dele. E ele vai dar conta a Deus dos seus atos. E muito mais que isso, em vida, aqui na terra, nossos pecados nos perseguem. Em que sentido? Nossos pecados fazem-nos sofrer. Nossos pecados fazem-nos distanciar-se de Deus. Nossos pecados faz sobrevir sobre nós circunstâncias contrárias, difíceis de suportar. Ontem, foi um evento especial, Renovando Alianças, um evento em que voltado a abençoar casais. E nós sabemos que muitas famílias, hoje em dia, às vezes sofrem porque não atentam o indivíduo na sua responsabilidade naquele núcleo, naquela família. Não entende a sua responsabilidade para com seu filho, não entende a sua responsabilidade para com sua esposa, não entende a sua responsabilidade para com seu pai, com sua mãe e daí por diante. Então os conflitos, as guerras no lar começam aí. É verdade que nós sofremos situações contrárias do reino espiritual, situações contrárias do cotidiano. O dia a dia em si, a própria palavra diz que o bem e o mal sobrevêm sobre o justo e sobre o injusto, mas muitas vezes as coisas acontecem por quê? Porque nós falhamos. Porque nós deixamos uma brecha e ali somos acometidos de uma situação contrária. Então, até em vida, nossos pecados trazem sofrimento. Não sei vocês, mas eu prefiro sofrer, como diz a palavra, sendo justo. Prefiro sofrer estando certo do que sofrer estando errado. Porque além do sofrimento, a culpa te condena, a culpa te incomoda. Eu sou o tipo de pessoa que quando eu cometo um erro e sofro pelo erro, eu fico: seu burro, por que tu fez isso? Além de sofrer, agora você está aí com a sua mente martelando. A culpa é sua, de mais ninguém. Você não pode nem falar: Deus, não fui eu, porque a culpa é sua. Você pode se arrepender, você pode voltar atrás. Deus é misericordioso e vai te ajudar, mas as consequências vêm sobre sua vida. O sofrimento vem. Amém? Até aqui está sendo claro? Até aqui a palavra de Deus está sendo viva e eficaz? Eu não estou falando nada além do que a palavra de Deus está dizendo. Isso para mim é importante, porque eu não quero dizer eu sou o dono da verdade, muito pelo contrário. Talvez eu precise mais do que cada um de vocês entender e pôr a cada dia, a praticar essa palavra a cada dia na minha vida.
Amém? As circunstâncias que ocorreram isso, para que nós consigamos entender todo o pano de fundo dessa história. Ezequiel viveu no mesmo tempo que Jeremias e vivenciou as circunstâncias em que Nabucodonosor leva cativo os judeus para a Babilônia. E esta é uma das muitas vezes que Deus fala ao povo cativo através de Ezequiel. Assim como Deus também, novamente eu afirmo, falava ao povo cativo e ao povo que permaneceu em Jerusalém naquela situação difícil, através de Jeremias. Então, que circunstâncias eram? Eram circunstâncias difíceis. Jerusalém foi sitiada, Nabucodonosor invadiu, levou muitos cativos, desde nobres até os mais simples de Jerusalém. Então imagine o sofrimento de irem para outra cidade, imagine o sofrimento de viverem num costume diferente do dele, de terem que se subjugar a muitas circunstâncias que ali eles teriam que se subjugar, e ainda mais que isso. Imaginem também, aquele que era fiel ter que permanecer fiel, porque ele era fiel à palavra de Deus. Custe o que custasse, ele ia permanecer fiel, e isso muitas vezes custaria um tanto quanto caro. Mas, nessas circunstâncias, muitos, ao invés de dizer, Senhor, perdoa-me porque eu pequei, muitos falavam, meu pai pecou e eu que sofro, meu rei pecou e eu que sofro. Se o povo de Israel como um todo começasse a falar a uma só voz, Senhor, perdoa-nos porque nós pecamos. Senhor, perdoa-nos porque nós necessitamos da Tua graça sobre nossas vidas. O tempo de sofrimento de Israel certamente seria abreviado, porque Deus é misericordioso. Mas até que o povo entendesse isso, duraram-se anos a fio. Até que pela misericórdia e a graça de Deus, Ele trouxe o seu povo de volta. Até porque isso já estava previsto na palavra, porque Ele mesmo falou o que iria acontecer. Mas enquanto isso, muitos morreram, muitos sofreram. Muitos sentiram-se e até realmente foram injustiçados. Porque havia alguns, e talvez até centenas de milhares entre eles, que procuravam agir segundo a vontade de Deus, mas estavam... É como a igreja do Senhor nos dias de hoje. Por que a igreja do Senhor às vezes não cresce? Por que a igreja do Senhor às vezes não avança? Não é por causa de uma pessoa, é por causa do corpo. Nós somos do corpo de Cristo. Então, se o corpo de Cristo não obedece ao cabeça que é Cristo Jesus na sua totalidade, não adianta somente o seu pastor ser obediente. Eu e você precisamos estar juntamente com o seu pastor, com os seus pastores nesse propósito, para que nós avancemos e cresçamos em graça, em conhecimento, na propagação do Evangelho. Louvado seja Deus que nesses dias nós temos visto Deus abençoar e salvar novas vidas, e há muito tempo nós não temos visto isso, mas louvado seja Deus. Ontem mesmo foi mais um dia em que a graça de Deus superabundou, mais uma alma ou duas almas, se não me falha a memória, aceitaram a Cristo aqui no Renovando Alianças. Mas nós precisamos avançar ainda mais nisso, e para isso precisamos atentar para a palavra de Deus e pô-la em prática em nossas vidas. Por causa de que o povo estava cativo. Eu sei que todos conhecem muito bem a história de Israel. Nós não precisaríamos ficar aqui horas a fio falando sobre a história de Israel. Porque além de termos aqui uma igreja que é idônea o suficiente para terem ouvido, lido e entendido a história de Israel, o próprio CDBB nos dá base para isso. A própria escola dominical que o pastor já acabou de anunciar vai te dar cada vez mais base para entender a história de Israel. Então, por que eles estavam cativos? Por conta do pecado, que era muito grande. E só para que nós entendamos um pouco disso, Ezequiel 5, versículo 5, versículo 6 diz assim. Diz aqui ainda a causa do cerco de Jerusalém. E claro, consequentemente, o cativeiro do povo de Israel.
Assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, pula no meio das nações. Ou seja, eu coloquei ela em evidência, ela é considerada uma das maiores, melhores nações no meio das nações. Pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, praticando o mal mais do que as nações e transgredindo os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Nós fomos ler, tudo mais você vai perceber que aqui está o motivo do cativeiro. O povo não ouvia, profetas e profetas falavam. O povo não atentava para a necessidade de arrepender-se e mudar o seu comportamento. Jerusalém acaba pecando, o próprio Deus fala, Jerusalém acaba pecando ainda mais do que as nações que estão ao seu redor. Nações idólatras, nações que não reconheciam e que não criam no único e verdadeiro Deus. E por conta disso veio o cerco. E o que tudo isso tem a ver conosco? Novamente eu digo, nós temos que olhar para Israel, olhar para a história de Israel e entender que é pouco provável, posso até afirmar isso, que aconteça da mesma forma que aconteceu com eles. É pouco provável, a palavra é essa aqui nos dias atuais. É um tanto quanto inconcebível entender que uma nação levaria outra cativa para a sua terra. E tais sofrimentos que nós vimos aconteceria. Mas muitos outros sofrimentos podem sobrevir sobre uma nação, sobre a nossa igreja, sobre as igrejas, se a desobediência permanecer. Se a incompreensão do que Deus quer para cada um de nós permanecer. Eu não estou afirmando que nossa igreja ou qualquer outra igreja não compreende isso. Na verdade, essa é uma palavra como o pastor Joel mesmo falou, toda palavra aqui pregada, às vezes, não fala nada novo. Aí você fala, eu já ouvi isso quantas vezes, diácono? Talvez alguém até diga, eu estou cansado de ouvir isso. Mas é o ouvir constantemente a palavra de Deus que faz com que eu e você permanecemos fiéis a ela. Faça um teste. Aquilo que você está acostumado a fazer com frequência. Fica um tempo sem fazer. Eu sou motorista, por exemplo, né? A maioria de nós temos um carro, então dirigimos. Fica um tempo sem dirigir, um bom tempo. Quando você pegar para dirigir, o que vai acontecer? Não será a mesma coisa, concorda comigo? Até você pegar o jeito, algumas arranhadas na marcha vai acontecer. Algum descuido numa conversão, numa curva, pode acontecer. Então, aqui está o segredo de que a palavra precisa ser pregada constantemente. E muitas vezes, a mesma coisa constantemente. E muitas vezes, a mesma coisa com cada vez mais ênfase. Porque nós tendemos a esquecer aquilo que está aqui. Nós tendemos a nos acostumar sem fazer, sem praticar aquilo. Algumas pessoas acostumam-se, por exemplo, não sei como, a não beber água, né? E mesmo sabendo do risco, passam um bom tempo assim, até que percebam, opa, deu ruim. Eu já ouvi relatos de pessoas que a água dele da manhã era uma Coca-Cola, um refrigerante. Mas você vai habituando o seu corpo a tal coisa, e quando você vai perceber, na verdade, você está causando mal ao seu corpo, ao seu organismo. Da mesma forma, a nossa vida espiritual, a nossa mente, o nosso coração, no que diz a palavra de Deus, no que tange a responsabilidade que nós temos com ela, se nós não praticarmos, se nós não vivermos, se nós não lermos, se nós não estivermos aqui como no dia de hoje, ouvindo e absorvendo, não só ouvindo e absorvendo a palavra de Deus. Quando nós dermos conta, somos pegos no laço, porque aquela palavra não está mais aqui e não está mais aqui. O povo de Israel, do nada, começava indo muito bem, daqui a pouquinho, o Deus único dele estava sendo trocado por mais uma estatuazinha. Do nada,
Daqui a pouquinho tinha mulheres cozendo pães para uma deusa chamada Rainha do Céu, daquele período de algumas nações, principalmente da Babilônia. Do nada, o que o sacerdote, o homem de Deus falava, não era obedecido como se devia ser. Então, o que era isso? Era deixar de praticar o que o sacerdote falava, deixar de ouvir o que o sacerdote falava, deixar de viver a vontade de Deus e começava a viver normalmente. E daqui a pouquinho, aquele normalmente, aquele naturalmente, aquela vida corriqueira, sem prática do que Deus quer para si, dava vazão a outras práticas que era contrária à vontade de Deus. Nós, às vezes, vivemos assim no dia de hoje. Eu me lembro que, quando eu me desviei, foi por coisa banal, coisa simples, simplesmente pelo fato de que eu, tendo amigos no colégio, né? Aí começava a acontecer uma festinha aqui, uma festinha ali. Renato, uma festinha americana. Na minha época tinha muito festa americana, não sei hoje em dia. Tem que fazer uma festa americana, você quer participar? Amizade, você não vai dispensar essa amizade. Eu quero sim, mas no primeiro momento eu só vou participar. Primeira festinha eu só vou participar, vou estar com vocês, vou tomar meu refrigerante, tudo bem. 1, 2, 3 festinhas. Não sei em qual momento. Poxa, legal, né? Agora eu posso dançar um pouquinho com eles. Botava as músicas, eles já estavam dançando e ia lá para o meio também. Só vou dançar um pouquinho para poder não ficar o quadrado da história. Quando eu me dei conta, eu estava dançando, bebendo. E quando eu me dei mais conta ainda, eu já não estava mais indo à igreja. E aí, de festa a baile, de baile a bebidas, louvado seja Deus que o meu caminho não foi... Eu não cheguei a um abismo profundo, mas eu estava próximo. Até porque não há pecadão e pecadinho. E se naquele período que eu estava afastado de Deus, eu sempre afirmo isso, eu não consigo deixar de falar isso. Se naquele período que eu estava afastado de Deus, a morte chegasse até a mim, onde eu estaria hoje? Então, muitas das vezes, são pequenas coisas que nos levam para distante de Deus. Muitas das vezes não tem nada a ver que nos leva para distante de Deus. Muitas das vezes poxa, eu preciso dar um jeitinho de agradar aquela mina. No meu caso foi esse, né? Sempre tem uma mina na história. Então, de apenas ir à festa, a dançar e depois a beber, foi um pulo. E isso tudo leva a uma vida que desagrada a Deus. Então, uma coisa leva a outra. Quando você se dá conta, já era. Quando você se dá conta, tomara a Deus que você tenha tempo, como eu tive, de se arrepender e se voltar atrás. E se converter de seus maus caminhos. Então, o povo de Israel vivia dessa forma. E isso vai nos mostrar que nós precisamos ler esse texto e entender ele como um aviso constante para nossas vidas, de que a responsabilidade é pessoal, é individual, assim como a salvação também é individual. Então vejamos lá, ainda em Ezequiel 18, agora um contraste, a palavra que eu usei foi essa, o contraste entre os trechos dos versículos 5 a 9, 10 a 13, depois 14 a 17, depois 18 a 20. Olha o que diz lá. 5 a 9. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem chegando a mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente, diz o Senhor, viverá. Mas o 10 diz assim, se ele gerar um filho, se esse justo gerar um filho, ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas,
e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada nos altos. Com licença. Mas antes, comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar ao penhor, levantar os olhos para os ídolos, comer abominação, emprestar com usura e receber juros, porventura viverá? O Senhor pergunta. Não viverá. Todas essas abominações ele fez e será morto, e o seu sangue será sobre ele. Aqui há um contraste muito interessante. Se você perceber, Deus está falando do homem justo e de tudo que ele não fez e por conta disso ele viverá. E melhor ainda, de tudo que ele fez, ou seja, de tudo, ele seguiu a vontade e a palavra de Deus à risca, e por isso, diz Deus, certamente viverá. Mas esse mesmo homem gerou um filho, e esse filho não fez nada o que Deus queria que ele fizesse. Fez tudo o contrário do pai, ainda que o pai fosse um bom exemplo para ele. E mais do que isso, ainda que a palavra estava ali, ainda que a vontade de Deus estava para ele visivelmente, ele fez tudo o contrário. Ladrão, usurpador, totalmente pecador diante de Deus. E Deus fala, esse viverá? Não, não viverá. Esse morrerá. Então você percebe claramente aqui o quê? Cada qual é responsável por si mesmo. E em condição disso, em relação a isso, a justiça do justo fez com que ele viva, e a injustiça do injusto fez com que ele morra. Diz Deus, certamente morrerá. Mas continuamos aqui. 14, 17 diz assim, eis que se ele gerar filho que veja todos os pecados do seu pai. Então você percebe que agora ele fala de um injusto que gera um filho. Eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisa semelhante, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com veste, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal morrerá pela iniquidade do seu pai? Diz Deus, certamente viverá. Então compreende? Não tem como escapar disso. Cada um, não é cada um por si, mas cada um com sua responsabilidade. Cada um dará conta de seus atos, e Deus cobrará de cada um de nós isso. E o 18 continua, 18 a 20. Quanto ao seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas dizeis, diz Deus, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era justo. E guardou todos os meus estatutos e praticou por isso, certamente viverá. A alma que pecar, novamente Deus afirma, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele. A perversidade do perverso cairá sobre ele. Deuteronômio 24, 16, só para nós reforçarmos o que nós lemos aqui, apenas um versículo, Deuteronômio 24, 16 diz assim, esse capítulo 24, a partir do 5, fala das leis de caráter humanitário. Mas o nosso foco é justamente o 16 que diz assim, os pais serão mortos em lugar dos filhos, os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais, cada qual será morto pelo seu pecado. Por que isso dá numa relação de leis de caráter humanitário? Justamente para que nós entendamos e para que na época o povo de Israel entendesse que não era porque o pai pecou que se pegaria o filho e mataria-se,
e condenaria o filho por conta do pai. Mas cada um seria morto por seu próprio pecado. Cada um sofreria as consequências de seu próprio pecado. Amém? Então, essa é a intenção de nosso Deus nesse texto. Fazer-nos entender tão simples que cada um deve estar sempre pronto a dar conta dos seus atos. E mais do que isso, deve estar sempre preparado a, ouvindo a palavra de Deus, agir segundo ela. E que lições nós devemos e podemos tirar desses contrastes? Primeiro, a vida justa de um pai não justificará o pecado de um filho. Então nós não podemos contar que mamãe sempre foi uma mulher de oração. Nós não podemos contar que papai sempre foi um homem de Deus. Nós não podemos contar que o nosso pastor é um homem de oração, é um homem de palavra, um homem que traz a palavra viva e eficaz. Nós precisamos tomar posse dessa palavra que aqui é pregada e viver segundo ela, porque aí sim você será justificado. Mas não a justiça, a vida justa do meu pai, do meu pastor, da minha mãe, do meu líder, justificará o meu pecado. Eu preciso entender isso. Nós precisamos entender isso. Segundo, a vida justa de um filho não anulará os pecados do pai. A vida justa de um filho não anulará os pecados da mãe. A vida justa de um filho não anulará, ou a vida justa de um homem, de uma mulher, não anulará os pecados de qualquer liderança que esteja sobre ele. Cada um é responsável por suas atitudes. Terceiro, a vida de pecado do pai não pode ser desculpa para o pecado do filho. A vida de pecado do pai não pode ser desculpa para o pecado do filho. Você já percebeu que muitas vezes a gente fala assim, poxa, minha vida foi tão difícil, minha criação foi tão difícil e eu não consigo ser diferente. E às vezes você age com sua esposa, com seu esposo, às vezes você age com o seu irmão, com o seu amigo, com o seu líder, da mesma maneira que o seu pai agiu com você no passado. Ríspido, grosso, ou às vezes desconfiado. Eu sei que as experiências do passado às vezes nos deixam marca. Eu sei que as experiências tristes do passado às vezes nos faz retrair em circunstâncias parecidas. Mas isso não nos dá direito de agirmos de forma errada e pecaminosa para com o nosso irmão e muito menos para com o nosso Deus. Amém? Então não olhe para o passado. Não diga, papai fez isso comigo, mamãe fez isso comigo. Meu líder fez isso comigo. Por isso eu sou assim. Por isso eu vou agir assim. Eu não sei ser diferente. Pisou no meu calo, eu parto logo para cima, porque eu não vou mais baixar a cabeça igual eu tinha que baixar antigamente. Eu era assim. Eu sempre falei que eu era muito brigão. Ganhando ou perdendo, eu não fugia de uma briga. Graças a Deus eu mudei, porque teve brigas que o prejuízo foi grande. Então, no final das contas, não valia a pena. Compreendem? Então, o pecado de papai, o pecado de mamãe, o pecado do líder, a situação do mundo aí fora, os nossos políticos, o erro deles não dá direito a nós errarmos com a palavra de Deus, errarmos com a sociedade, errarmos com nossa família. O filho é desobediente por quê? Porque o pai dele é muito grosso. Errado. Primeiro que se o pai dele for grosso igual meu pai era, não era só grosso. Ele vai dar, cada vez que ele for desobediente, ele vai ganhar um tapão que o prejuízo é maior ainda. Primeiro ponto é esse. E segundo que ele está sendo totalmente contra a palavra de Deus. Então não tem como você dizer, a culpa não é minha. A culpa de seu pecado é sua. A culpa de meu pecado é minha. Então que Deus possa inculcar isso em nossas mentes, em nossos corações nesses dias, e nós vivermos
segundo a sua vontade. O que nós temos em comum com esse texto, meus irmãos? Eu acabei de falar assim. Quantas vezes nós tentamos justificar nossos erros apontando o erro dos outros? Quantas vezes culpamos nossa infância? Quantas vezes culpamos a experiência do passado, culpamos nossos pais, nossa criação, nos afastamos de Deus e de sua vontade e culpamos a todos, menos a nós mesmos. Então, como devemos reagir às verdades desse texto? Leamos agora a partir do 21, o que a palavra de Deus continua dizendo. 21 de Ezequiel 18. Diz assim o 21. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu. Não. Desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, agora ele está falando de um justo, desviando-se o justo. Isso é para mim e para você principalmente. Da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, viverá de todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória deles. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que cometeu, neles morrerá. Está dando para entender, igreja? Ele fala do justo que se converter, não morrerá. Mas ele fala do injusto que se converter, não morrerá. Mas ele também fala do justo, que se voltar atrás, se ele se corromper, morrerá. Porque assim é a palavra de Deus. Assim é a vida e a morte. Assim é a vida eterna. Se nós nos convertermos de nossos maus caminhos, viveremos e viveremos eternamente. Mas se nós nos corrompermos novamente, não tem como vivermos eternamente. Assim diz a palavra de Deus. Graças a Deus que a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Porque se fosse assim, sabe o que aconteceria? O homem pecaria e morreria. Não teria nem tempo de parar. Opa, eu estou num caminho errado. E por conta disso, a morte eterna estava ali. Versículo 25 diz assim: No entanto dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora a casa de Israel, não é meu caminho direito? Não são os seus caminhos tortuosos? Na verdade, ele está querendo dizer o seguinte: meus caminhos são perfeitos, meus caminhos são direitos, mas os seus caminhos é que estão cada vez mais tortuosos. Ouve agora e mude o seu modo de proceder, para que viva, para que não morra, para que não sofra, para que as consequências do seu pecado também não alcancem a sua família, aqui em vida. Então, tudo isso, Deus fala a Israel e fala-nos hoje. 26 diz assim: desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Como não é direito? Ele está falando, basta você andar por aqui, você viverá.
Mas se você andar por aqui, você morrerá. Como o caminho do Senhor não é direito? E às vezes nós nos pegamos fazendo isso. Ah, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Ah, Senhor, por que eu sofro? Por que tanta injustiça? Por que isso? Por que aquilo? Antes de tudo, analise a sua vida. Veja se você tem seguido a vontade de Deus. E juntamente com isso, eu sempre digo, Deus é soberano. E na sua soberania, Ele sabe o que é melhor para nós. Ainda tem essa questão. Mas não entremos nesse ponto. Porque senão, nós não chegaremos à conclusão desse texto. No entanto, 29, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Ele novamente afirma, não são os meus caminhos direitos, a casa de Israel. E não são os vossos caminhos tortuosos? Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Porque você se converteu à iniquidade, o pecado não vos servirá de tropeço, porque você não pecará. Basicamente é isso. Versículo 31, para nós fecharmos, para que nós façamos a conclusão. E antes de nós lermos o versículo 31, eu gostaria de dizer algo. Complementando o que nós lemos sobre o perverso e o justo. Deus diz, se o perverso se converter, viverá numa lembrança contra ele. Diz ele ainda, não tenho prazer na morte do perverso. Diz mais, desejo que ele se converta. Deus falando para o perverso. Se ele fala isso para o perverso, ainda mais para o justo, que vive na justiça. Amém? O desejo dele é que o perverso viva, é que o perverso se converta, é que o perverso que não tenha mais lembrança ruim contra ele, ainda mais para o justo. Mas esse mesmo Deus diz ao justo que se corrompe, seus atos de justiça de outrora não serão lembrados, no seu pecado morrerá. Curto e grosso. Então tomemos uma decisão baseada no que lemos, tendo em mente os vários exemplos de justiça e injustiça na Bíblia. E o final de cada um deles. Amém? Adão e Eva foram assim. Adão chega para Deus e fala, Senhor, foi a mulher que tu me deste. A Eva, Senhor, foi a serpente. A serpente não teve nem o que falar mais, aí Deus começou a sentenciar. Não, você vai rastejar não é porque você enganou Eva. Não é porque Eva te ouviu, mas porque você enganou-la. Você vai ter dores de partos, não é porque a serpente te enganou, é porque você deu ouvidos às mentiras delas. Você comerá do suor do teu rosto, não é porque você deu ouvidos a Eva, mas é porque você, sabendo que era errado, também comeu do fruto. Então, cada um foi sentenciado por seu pecado, não pelo pecado do outro. Mas cada um deu uma desculpa. Não fui eu, Senhor, foi Eva. Não fui eu, Senhor, foi a serpente. Então, essa desculpa não cola para nosso Deus. Amém? Então, vamos fechar enquanto os músicos já vão subindo. Diz assim, o 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois por que morrerias, ó casa de Israel? Pois por que sofrerias? Nós podemos afirmar no dia de hoje. Ó igreja de nova vida. Por que sofrerias, ó Jardim Catarina? Por que sofrer? Basta lançarmos nossas transgressões
Fora. 32 diz assim: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto convertei-vos e vivei. Amém? Portanto, convertei-vos e vivei. É bem verdade que nós que aceitamos a Cristo como Salvador, podemos afirmar que nos convertemos, amém? Mas muitas das vezes nós precisamos, dia após dia, se não nos convertermos de algo que cometemos, vigiarmos para não cometermos algo que vá contra a palavra de Deus, amém? Vamos ficar de pé para adorar o Senhor? E que esta palavra